Estados Unidos se aliando à Rússia. O que significa isso? Por que que teve essa mudança tão grande? Se até o final do ano passado os Estados Unidos estavam ali juntos com a Ucrânia, lutando ferozmente contra a Rússia, e agora esse ano, com a mudança de governo, Donald Trump assumindo a presidência, opa, a política externa dos Estados Unidos deu uma guinada. É sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo de hoje, tá? É muito importante você entender que sim, tudo está relacionado com essa mudança de governo. Trump tem uma visão completamente diferente do mundo daquela que Joe Biden tinha. A visão de Joe Biden era uma visão muito parecida com a visão da União Europeia. Opa, vamos defender a Ucrânia, porque se a gente não defender a Ucrânia, a Rússia vai continuar com a sua visão expansionista, vai querer dominar toda a Ucrânia e não apenas a Ucrânia. Provavelmente, depois que ela conquistar a Ucrânia, vai partir para outros países europeus, talvez até reativar uma segunda versão de União Soviética. Então os Estados Unidos, no governo anterior, tinha essa mentalidade: a gente precisa parar a Rússia, precisa travar ela na Ucrânia para evitar que ela se expanda para a Europa. Porém, a visão de Donald Trump ela é uma visão completamente diferente de mundo. Ela entende que, ok, não tem problema eu ceder a Ucrânia ou partes da Ucrânia para a Rússia. O que eu não posso conceber é que a Rússia continue alinhada à China. Você precisa entender que Trump enxerga o mundo da seguinte forma: a minha ameaça não é a Rússia. O meu principal adversário nesse momento, geopoliticamente falando, olhando para o mundo de uma forma geral, não é a Rússia, é a China. A China está dominando o mercado mundial. A maioria dos países hoje compra muito mais da China do que dos Estados Unidos. Hoje, cada vez mais, a China está evoluindo tecnologicamente, militarmente. É só você ver no campo da inteligência artificial, com a DeepSeek, se eu não me engano é esse o nome. A inteligência artificial que a China criou, já quase tão boa quanto as inteligências artificiais americanas. E o principal, com um valor, segundo eles dizem, né, muito mais barato, muito mais em conta do que os milhões de dólares ali, ou bilhões que a indústria americana de inteligência artificial gasta para ter suas inteligências. E militarmente, cada vez mais a China está crescendo. Cada vez mais eles têm porta-aviões, cada vez mais eles estão expandindo no Mar do Sul da China, cada vez mais eles estão aumentando o seu arsenal nuclear, as suas armas convencionais. Então os Estados Unidos estão percebendo, talvez não nesse exato momento, mas talvez daqui a 20, 30, 50 anos, a China pode ultrapassar os Estados Unidos em várias áreas, tecnologicamente, militarmente, talvez até economicamente. Então, é uma maneira do Trump tentar evitar isso, tentar evitar a perda da hegemonia americana no mundo, a dominância americana. Opa, eu entendi que o meu principal inimigo é a China. E a China aliada à Rússia, eu tenho duas potências aqui contra mim. Isso daqui desbalanceia negativamente o cenário geopolítico para os Estados Unidos. Então, o que eles estão buscando com essa estratégia? Tentar trazer a Rússia, tirar a Rússia da zona de influência da China e tentar trazer a Rússia novamente para o bloco ocidental, aliado aos Estados Unidos, talvez até aliado ali com a União Europeia num segundo momento, embora nesse momento pareça algo inviável, né? Por conta de toda essa guerra, de todo esse conflito, por conta de todo esse medo da Europa, né? De que a Rússia avance Europa dentro, mas eu acredito que em algum momento vai se chegar aí no meio termo, vai se chegar num acordo, principalmente se essa união, se essa parceria entre Estados Unidos e Rússia, ela realmente ali se expandir, realmente virar uma forte conexão. Provavelmente vai ter um acordão, olha, você vai ficar ali, Rússia, com partes da Ucrânia ou com toda a Ucrânia, mas a gente vai fazer um acordo aqui para você não expandir mais. Em troca disso, você volta a ter um comércio ali livre com os Estados Unidos, com a Europa, ou seja, mais ou menos volta ao mundo como ele era antes de fevereiro de 2022,
quando a Rússia invadiu a Ucrânia, né? Vamos fingir aqui que nada disso aconteceu, vamos partir aqui a Ucrânia, e eu acho que é uma outra parte desse acordo entre Estados Unidos e a Rússia. Olha, você quer ficar com as partes de terras que você já invadiu, Rússia? Ok, fique aí então com as terras que você já conquistou, com as terras que você já anexou, porém o restante fica com os Estados Unidos, principalmente as terras raras, os acordos minerais. Me parece que tem aí um acordo por debaixo dos panos entre Estados Unidos e Rússia para dividir a Ucrânia. Olha, você fica com essas partes que você já conquistou e o restante os Estados Unidos ficam ali, colocam as empresas americanas lá dentro para poder extrair, né? Tirar o bagaço, digamos assim, daquilo que a Ucrânia pode dar de lucro, né? Ou que pode compensar os gastos americanos com essa guerra, né? E eles vão querer muito esses minerais, até porque a gente sabe também que essa é uma outra parte da guerra entre Estados Unidos e Rússia, é a guerra do século XXI pelos minerais raros, pelas terras raras, porque elas são fundamentais para fazer os semicondutores, para ajudar na criação das inteligências artificiais, dos carros elétricos, toda essa tecnologia do século XXI, ela é extremamente dependente de terras raras. E hoje, a maioria das terras raras do mundo pertence à China. Hoje a China tem um estoque gigantesco de terras raras no seu território. Hoje ela já tem feito parcerias com vários outros países ao redor do globo também para explorar terras raras de outros lugares. Inclusive aqui no Brasil, compraram ali uma parte também das terras ali do norte do Brasil, ou perto ali de terras raras do norte do Brasil. Na Argentina, no Chile, na Bolívia, eles já colocaram várias empresas ali, onde hoje é considerado o triângulo do lítio, né, ou o triângulo ali das terras raras, exatamente para eles continuarem se mantendo ali como a principal economia, o principal fornecedor ou o principal explorador de terras raras. Isso daqui é um grande problema para os Estados Unidos. E eu vejo que eles estão tentando compensar isso através dessa absorção ali das terras raras da Ucrânia, tá? Mas você precisa entender que tem várias coisas aqui em jogo, tá? E infelizmente para a Ucrânia, para os ucranianos, eles vão pagar o pato. Tá? A Ucrânia como país, como existia antes, não vai existir mais, tá? A parte que a Rússia pegou, eles não vão devolver. Provavelmente o restante do país ali agora vai ser, entre aspas, uma colônia americana. Então, sinceramente, a Ucrânia como país está falida. É o preço da guerra, tá? Mas os Estados Unidos, eles estão enxergando isso como, opa, é um mal necessário para a gente poder trazer a Rússia de volta para a nossa zona de influência, porque a Rússia conectada com a China logo logo vai ser uma ameaça tão grande que os Estados Unidos não vão conseguir conter. Agora, os Estados Unidos sabem e têm a ideia de que, opa, se a gente conseguir trazer a Rússia de volta para o nosso lado, de uma certa forma tentar isolar a China, isso nos dá a chance de exercer muito mais pressão, de retomar controle, de diminuir a zona de influência chinesa no mundo e manter os Estados Unidos na hegemonia do mundo, que é o que eles querem, tá? Então, basicamente, essa é uma visão pragmática, é uma visão mercantilista, não é mais aquela visão justiceira do governo anterior, né, de buscar pela justiça, de condenar o invasor, mas é de olhar a situação de uma forma mais macro e entender que hoje a Rússia não é a principal ameaça dos Estados Unidos. Ok, tem um monte de bombas atômicas lá, podem destruir o mundo, mas tirando isso, a Rússia não tem nada demais ali para agregar, digamos assim, em termos de superpotência. A economia chinesa, perdão, a economia russa hoje é uma economia muito parecida com a economia brasileira. É uma boa economia, mas está longe de ser uma economia grandiosa a nível mundial, como é a dos Estados Unidos, como é a da China. Então, hoje, a ameaça real para os Estados Unidos é a China. Eles entenderam esse jogo, ou pelo menos Trump tem essa visão do jogo e não tem pudor nenhum de muitas vezes abrir mão daquilo que é justo, daquilo que é correto para manter os interesses do America First. Estados Unidos em primeiro lugar, Estados Unidos na hegemonia, e se para isso tiver que abandonar aliados, tiver que realmente se aliar entre aspas com inimigos, eles vão fazer isso, tá? Então, basicamente, é o que está linkado aqui com essa surpreendente união, parceria entre Estados Unidos e Rússia atualmente, ok? Então,
Esse foi o conteúdo do vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Aliás, diz aqui nos comentários a sua opinião, o que você achou, se você concorda, se você discorda, se você tem coisas adicionais a trazer aqui para agregar ainda mais ao debate, diz aqui nos comentários. Espero que você tenha gostado do conteúdo e nos vemos no próximo vídeo.